e nós vamos orar. Só que antes de nós orarmos, é tão bom quando a gente ora com discernimento, né? Eu quero deixar aqui uma palavra introdutória para que nós venhamos orar, né? Que a nossa oração alcance o trono do Senhor, né? Que a gente venha fazer oração com entendimento. E eu quero deixar uma palavra aqui antes da gente orar, que está lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 3, que diz assim: e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Esta palavra aqui, eu estive meditando nela nesta madrugada. Inclusive, eu deixei até uma reflexão lá no meu perfil do Facebook, né? Eu deixei, com base nesse versículo, eu deixei uma reflexão lá no meu perfil do Face. Se os irmãos quiserem passar por lá e dar uma olhadinha, né? E meditando nessa reflexão, sobretudo na versão que eu faço uso, ele diz assim: e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, né? Então, meditando aqui, né, a gente fica se perguntando, né, se tudo que eu venho pedindo ao Pai é segundo o propósito e o desejo dele, é com a motivação certa. O que eu peço para mim é tentando entender, buscar o que o Senhor tem, né, para este tempo ao qual nós fazemos parte, para esse tempo, né, pelo qual nós somos chamados, né? Nós podemos canalizar a nossa oração, né, tentando buscar entender a vontade do Pai e pedindo segundo a vontade do Pai, será que nós não conseguimos alcançar? Eu gosto muito dos Salmos, se eu não me engano, é o Salmo 42, que o salmista Davi, ele fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Espera no Senhor. Aí depois ele vai lá e diz: ó Senhor, por que está abatida a minha alma? Eu gosto muito desse salmo porque eu vejo Davi falando primeiramente consigo. Quando ele fala com a sua alma, ele está falando consigo mesmo antes de iniciar uma oração a Deus. Olha que interessante. Antes ele procura se entender, antes ele conversa consigo mesmo e depois ele ora a Deus pelo mesmo motivo. E isso é tão interessante quando a gente faz isso, porque às vezes a gente vai para o Senhor em oração, né? Exatamente como o nosso coração está, sem a gente ponderar, sem a gente perceber se a gente tem razão, se a gente não tem razão, se é aquilo que nós temos que fazer, se não é aquilo que nós temos que fazer, né? Então nós vamos já com um intuito no nosso coração, dependendo do nosso humor, dependendo daquilo que nós estamos passando, nós simplesmente vamos apresentar para Deus aquilo que a gente está vivendo, sem perceber se é aquilo que Deus quer, né? Então o salmista, primeiro ele pergunta, ele conversa consigo mesmo: ó minha alma, por que está abatida? Por que você está assim? Ele começa a conversar com ele. Aí depois ele vai para Deus e fala: ó Senhor, por que a minha alma está abatida? Né? Então que nós venhamos com esse entendimento, com essa reflexão, né? Buscar a motivação certa, a motivação correta para que nós venhamos a orar a Deus, né? Tem versões que ela fala de um outro jeito, que ela fala: pedis e não recebeste porque pedis mal. Aí eu falo: puxa vida, então se eu não recebia porque eu não pedi. Mas aí a gente tem que pensar: mas o que é esse pedir mal? É não pedir com a motivação certa, a motivação segundo o propósito de Deus. E se a gente começar a meditar, né, esse pensamento vai embora, né?